deus Anunnaki, disse para o rei sumério Ziusudra: o que haveria ali, um dilúvio, o mesmo dilúvio da Bíblia, é que ele precisava fazer uma arca. Diríamos hoje um barco para escapar disso. No entanto, é bem possível que o barco que ele fez para escapar desse dilúvio era, na verdade, uma nave espacial. E que ele foi para o espaço, na intenção de sair desse dilúvio, e que ficou em órbita ao redor do nosso planeta. Se tem uma coisa que une as culturas antigas do mundo todo, é que praticamente todas essas histórias têm mitologia sobre inundações fazendo parte delas. Dilúvios, grandes inundações, cobrindo o planeta inteiro, exterminando todos os tipos de pessoas. Na maioria das culturas, isso é colocado como obra dos deuses, ou de um deus descontente com a humanidade. Agora, é claro que, atualmente, muitas pessoas aplicam isso a um contexto de ufologia. Outras inserem em um contexto religioso. Mas muitos pesquisadores veem os relatos e histórias bíblicas como sendo baseados na realidade, mas com origens extraterrestres. Tanto a Bíblia como especificamente os relatos dos sumérios antigos deixam claro que o dilúvio foi algo que os deuses criaram. Que os deuses fizeram essa inundação ocorrer. Então vemos que os relatos antigos são basicamente uma interação entre os Anunnaki por um lado, com os nossos antepassados por outro. Os Anunnaki garantiram que nós, como espécie, sobreviveríamos. Porque alguns dos Anunnaki tinham a intenção de acabar com tudo nesse planeta. Será que o dilúvio, descrito em tantos textos antigos, realmente ocorreu no fim da última era glacial? E se for assim, o dilúvio pode ter sido causado por seres extraterrestres? E se forem, será que o resto da história de que Deus mandou um dilúvio para aniquilar a raça humana também é verdade? Isso sugere que um dilúvio realmente aconteceu, que foi real. Mas isso também apresenta uma possibilidade intrigante. É totalmente possível que haja uma origem extraterrestre ao terrível dilúvio. Se um dilúvio realmente aconteceu, que matou quase toda a vida no planeta, o que pode tê-lo causado? E haverá alguma evidência física que sugere que o dilúvio ocorreu mesmo? Os cientistas dizem que a resposta às duas questões pode estar no fundo do mar. Segundo os 5 cientistas do chamado Grupo de Estudo do Impacto do Holoceno, esta área, 1.450 quilômetros a sudeste de Madagascar, foi onde um enorme asteroide impactou a Terra há milhares de anos. O impacto pode ter sido tão grande que disparou enormes tsunamis que inundaram as áreas terrestres da região. Um evento que os habitantes locais teriam percebido como um dilúvio. Já que tantas culturas têm histórias de dilúvio ou mitos de um dilúvio, é provável que isso se baseie em algum evento real. Um asteroide batendo no oceano, no lugar certo e desencadeando um tsunami pode levar a uma inundação arrasadora. O grupo do Holoceno diz que a evidência do impacto catastrófico de um asteroide está no que eles acreditam ser uma cratera de 29 quilômetros no fundo do Oceano Índico, a oeste da ilha de Madagascar. O grupo de cientistas acredita que mais evidências em apoio à sua teoria estão nos chamados chevrons, antigos depósitos de sedimentos e fósseis, tanto em Madagascar quanto na Austrália. O que pareceu fora de lugar e muito estranho sobre os chevrons é que não eram sedimentos originários da Terra, mas era um tipo de sedimento que fica no fundo do oceano, coisas como animais marinhos, fósseis marinhos. E também acharam a evidência cabal do impacto de um asteroide ou cometa, as chamadas microbolhas. A única maneira de se formarem é pelo calor extremo de um impacto derretendo a rocha, e a rocha atirada para cima ou para a água, depois se resfriando nessas bolinhas. Esta é uma evidência física
do dilúvio mesmo. Obviamente, nos dias de hoje, há um acúmulo de areia por um período de mais ou menos 13 mil anos. E para Collins, é a confirmação de que a catástrofe descrita na Bíblia ocorreu, quando uma mega inundação pode ter devastado a Terra. É uma evidência absoluta de que o evento aconteceu. Esta é a evidência do cataclismo. Serão mesmo provas de que a história do dilúvio não é um mito, mas que se refere a fatos reais? Deus ficou zangado com os seres humanos porque os seres humanos não estavam se comportando bem. Estavam violando as leis de Deus. No Gênesis, Deus ficou tão desgostoso com o comportamento de sua criação que chegou a se arrepender do que fez. E fez acontecer o dilúvio. Em histórias muito mais antigas do que a de Noé, na história de Gilgamesh, a lenda suméria, o Conselho dos Deuses mandou o dilúvio. Nos escritos de Platão, Zeus mandou o dilúvio. No hinduísmo, Deus ensinou que um dia a terra seria inundada. E quando isso acontecesse, se você fizesse um barco e juntasse as pessoas e alguns animais, você seria salvo. Laurel, Maryland, outubro de 2014. Na Universidade Johns Hopkins, renomados cientistas do mundo inteiro se reuniram para o primeiro Congresso Internacional de Avaliação de Desvio de Impacto de Asteroides. O foco desse evento foi mostrar as últimas tecnologias para desviar de seu curso asteroides em rota de colisão com a Terra. O método proposto envolve o lançamento de uma espaçonave para colidir com o asteroide com uma velocidade 9 vezes maior do que uma bala de AK-47. Se virmos os dinossauros, por exemplo, há 65 milhões de anos, eles foram extintos pelo impacto de uma rocha gigantesca que devastou o planeta Terra inteiro na época. Então, no momento, cientistas do mundo inteiro trabalham sem parar para redirecionar asteroides de uma possível colisão com a Terra. Além de usar impacto direto para desviar a rota do asteroide, os cientistas também analisaram a possibilidade de criar um mecanismo gravitacional que pudesse manipular a trajetória do objeto. Mas, assim como estamos para desenvolver esse tipo de tecnologia hoje, não é possível que extraterrestres que visitaram a Terra no passado já possuíssem a habilidade de redirigir asteroides? E se fosse assim, poderiam ter usado a tecnologia não para desviar um asteroide da Terra, mas para dirigi-lo para a Terra? Estamos falando de uma tecnologia que era igual à que temos hoje, ou, como acham alguns, que chegava até a superar o grau de evolução tecnológica que atingimos na nossa era moderna. Então, se podemos controlar a trajetória de asteroides para fazer com que se afastem da Terra, certamente é possível que extraterrestres ultra-avançados tenham tecnologia para dirigir asteroides para a Terra. É interessante a forma como as lendas descrevem o dilúvio. Muitas afirmam que um grande meteoro ou cometa ou alguma coisa parecida apareceria de trás do Sol e que cairia aqui, depois tiraria os oceanos de seu leito. O dilúvio foi claramente planejado. Foi mandado por seres superiores para corrigir as coisas aqui na Terra. Eles tinham uma intenção, um propósito para o experimento Terra. Acharam que isso foi corrompido e, portanto, eles mandaram o dilúvio como um ataque, uma agressão para cima da humanidade. Se o dilúvio foi um fato histórico real, ele pode ter sido causado deliberadamente por seres extraterrestres
Mas, se for assim, para quê? O que estariam tentando destruir? Spitsbergen, Noruega. Nesse remoto arquipélago, não longe do Círculo Ártico, está o Silo Global de Sementes de Svalbard. Conhecido como o Silo do Juízo Final, esse repositório de DNA de plantas, animais e humanos pode suportar quase qualquer cataclismo, inundações, terremotos ou explosões nucleares. O Silo de Sementes de Svalbard é uma estrutura ou uma instalação subterrânea no permafrost. Basicamente, um esforço internacional para preservar o máximo possível de sementes, em especial de variedades para colheita, para ajudar a preservar a diversidade genética. Uma reserva desse tipo não pode ser considerada uma arca moderna? Uma arca que, em vez de guardar um par de cada espécie viva, pode guardar a semente de cada espécie de vida vegetal? O Silo de Sementes foi construído com alguma espécie de cataclismo em mente. A ideia é que no evento de alguma catástrofe, o silo ficaria inalterado e preservaria sementes milhares de anos. É uma espécie de última esperança da diversidade genética. O Silo de Svalbard é apenas um dos vários armazéns biológicos que há no mundo. O Banco de Sementes Millennium da Inglaterra é até maior. E o governo americano construiu uma instalação similar em Fort Collins, no Colorado. Os cientistas dizem que uma das razões desses repositórios é que um asteroide maior ainda, similar ao que pode ter causado o dilúvio, vai colidir com a Terra. É só questão de tempo. Há sempre um risco aqui na Terra, e sabemos disso muito bem, que grandes asteroides ou cometas podem colidir com o planeta e causar tremendos danos ecológicos. Neste momento, todos os nossos ovos genéticos estão na mesma cesta. Seja um asteroide ou um cometa, colidir é uma ameaça. Em fevereiro de 2013, um asteroide com tamanho suficiente para destruir a cidade de Nova York passou a 29 mil quilômetros da Terra. Há previsão de que outro possa colidir com a Terra nos próximos 20 anos. Mas, se um dilúvio ou qualquer outra catástrofe global ocorresse hoje, estaríamos preparados para sobreviver? E se houver mesmo seres extraterrestres observando a Terra, há alguma probabilidade de serem a causa desse cataclismo? Ou só ficarão observando, esperando calmamente a natureza seguir seu curso? Se há deuses extraterrestres observando a Terra com conhecimento de futuras catástrofes ou com capacidade para provocá-las, talvez seja melhor estarmos preparados para isso. Vivemos num ponto muito precário, onde a qualquer momento podemos ter outra catástrofe. E você fica intrigado para saber se os próprios extraterrestres não criaram isso. Uma possível explicação para os extraterrestres quererem destruir a humanidade é que nos tratam como sua propriedade. Somos tratados como suas criaturas. E eles tomam decisões sobre a humanidade com base nas necessidades deles. Satisfeitas essas necessidades, pode ser que não queiram mais a humanidade por perto. Para eles é tão fácil exterminar a humanidade quanto perpetuá-la. A evolução dos humanos neste planeta vem sendo um experimento total e completo para os extraterrestres. Se a sobrevivência for o objetivo, estão tentando nos fazer superar algum tipo de meta enquanto ainda estamos vivos.
Nossa sobrevivência foi garantida pelos extraterrestres desde o passado remoto, porque nós somos seus descendentes diretos. Nós somos produto deles. Então, eles têm direito adquirido sobre a nossa sobrevivência. Será que somos descendentes de um ancestral extraterrestre chamado Noé, mandado para repovoar a Terra depois do dilúvio? E se for assim, será que há extraterrestres nos vigiando nos dias de hoje? Não para nos destruir, mas simplesmente para ver se podemos superar o próximo grande cataclismo? Pode ser uma pergunta sobre a qual não temos muito tempo para pensar, a não ser avaliar quanto ou quantos vão sobreviver.